Fala pessoal, meu nome é Marco Cruciol, do canal WineTech Brasil. Se você ainda não conhece a gente, coloca lá para seguir no Instagram, o nosso canal também no YouTube. Bom, a minha dica de hoje sobre vinhos é quais vinhos escolher para harmonizar na ceia de Natal. A maioria das pessoas na ceia de Natal prefere carnes brancas, então às vezes as aves, né? Tem o peru de Natal, frango, porco, então aí vão algumas sugestões que eu vou dar. Bom, a primeira coisa, a maioria dos vinhos, das carnes brancas, elas também vão cair muito bem com vinhos brancos. É quase uma mnemônica fácil da gente lembrar. Mas o que acontece? As carnes brancas geralmente têm uma leveza. E essa leveza se encaixa melhor com a leveza também que é própria dos vinhos brancos. Por isso que são sempre harmonizações mais tranquilas. Eu costumo dizer que quando a gente fala de vinhos tintos, nós temos alguns vinhos coringas de harmonização. E isso também pode ser dito para alguns brancos. Eu considero que alguns chardonnay, exceto chardonnays, evitar chardonnays da Argentina ou dos Estados Unidos, mas chardonnays da França, chardonnays mesmo brasileiros, e os sauvignon blancs, aí sim podemos incluir o sauvignon blanc, especialmente do Chile, são vinhos que são muito fáceis de harmonizar com muitos pratos. Então eles vão muito bem com, por exemplo, essas carnes mais magras, como por exemplo um peito de frango, vão muito bem com frango assado também, o chardonnay é um pouco mais encorpado, vai bem com frango assado, e também certamente vão se encaixar com o peru. Quando nós falamos de vinho tinto para encaixar aí com essas aves de Natal, essas carnes mais leves, aí nós temos que ter esse mesmo raciocínio que nos leva a escolher vinhos brancos. Então nós precisamos de tintos que também têm uma textura um pouco mais leve. O que eu vou dizer aqui pode ser meio polêmico, mas assim, quando a gente tem a carne branca, a carne de porco, ela não tem um sabor tão forte quanto a carne vermelha. Então, por exemplo, se nós colocarmos um cordeiro, colocarmos uma costela, ela tem um sabor que é muito marcante, muito próprio. Então, se eu usar um vinho muito leve para encaixar com esse prato, eu vou acabar perdendo um pouco da característica desse vinho porque o sabor da carne é muito forte. Entretanto, se eu pensar por esse mesmo raciocínio, se a carne branca não tem um sabor muito forte, se eu usar um vinho muito potente, como um Malbec, um Taná, o vinho em si vai se sobrepor ao que nós temos da carne branca. Então nós vamos perder um pouco de explorar justamente a junção, a riqueza que é dada pela harmonia dos dois sabores. Então, tintos que vão muito bem com carnes mais leves são, por exemplo, o Merlot, que é uma uva também de origem francesa, da região de Bordeaux, mas que dá tintos um pouco menos corpulentos, de corpos médios, mas também sabores de notas frutadas bastante interessantes. Eu gosto de recomendar, por exemplo, que o Pinot Noir, para se encaixar também com carne de porco, mesmo com o peru também, que tem um sabor um pouco mais intenso que o frango normal, né? E outro vinho que eu acho que vai muito bem, e aí sim, volto a dizer que são os grandes coringas, na minha opinião, Carmener, jovem chileno. Eu falo jovem porque é aquele vinho que não passou por barricas de carvalho. Então ele é um vinho que ele tem um corpo também um sabor mais frutado, mais leve de se tomar. Para quem gosta de comer peixes na festa de Natal, aí sim eu já recomendo ir mais para os brancos, né? A maioria dos brancos, os peixes são muito leves, peixes e frutos do mar são muito leves. Então, para você encaixar sem medo de errar, um branco bem versátil, como um Sauvignon Blanc, um Chardonnay, pode ser uma ótima escolha. Quando eu falo de vinhos do mar, tem um vinho em particular, uma uva em especial que eu gosto muito de combinar, que eu acho que cai perfeitamente, que é chamada uva Viognier, uma uva de origem francesa também, mas também muito plantada em outros lugares do mundo. Nós temos aqui na Argentina alguns terroirs também que produzem vinhos à base de Viognier. E um outro destaque só que eu coloco, até parafraseando uma frase parafraseando a frase foi bom, mas usando uma frase que eu já falei aqui no perfil, que é: todos os peixes são peixes, mas bacalhau não é peixe, tá? Que é uma frase usada em Portugal. Para bacalhau, que é um peixe que tem um sabor muito específico, aí sim, além de um bom chardonnay, que de novo é fácil para harmonizar com bacalhau, mas também podemos pensar em um vinho tinto. E aí nada melhor, na minha opinião, do que um bom vinho português. Seja um vinho alentejano, um vinho português mais frutado, com mais peso de frutas vermelhas, ou o vinho do Douro, que nós podemos dizer que são vinhos às vezes mais maduros, com um pouco mais de complexidade, com notas de especiarias um tanto diferentes, mas que se encaixam muito bem também com o sabor do bacalhau. Um outro peixe também, desses peixes nobres, que tem um sabor também bastante específico, é o salmão. E para o salmão, aí eu não tenho, a minha melhor sugestão é sim um chardonnay, e aí, contrário do que eu disse lá no começo, quando eu falei que era bom evitar os chardonnays argentinos ou
ou californianos da América do Norte. Por quê? Porque eles costumam ser chardonnays que estão num extremo dos vinhos brancos. Os vinhos brancos nós podemos dividi-los entre vinhos com a mineralidade extrema, ou seja, aqueles vinhos que são muito fáceis de tomar, que tem uma refrescância bastante, vamos dizer assim, intensa. Então você tomou o vinho, você percebe aquela sensação de leveza. E por outro lado, existem vinhos brancos mais corpulentos, geralmente vinhos que passam ou por envelhecimento em barris de madeira, ou às vezes de um clima mais quente, que dá um aspecto, até uma textura, vamos dizer assim, que é dita amanteigada. Bom, e são esses vinhos amanteigados que eu acho que vão muito bem com o salmão, justamente porque a textura mais pesada do salmão, mais gordurosa, pede também um vinho que seja semelhante para poder se encaixar bem. E finalmente, não posso deixar de falar, embora o mais tradicional das festas de fim de ano seja usar o espumante para o ano novo, para o Natal o espumante também é uma ótima pedida. Na verdade, dizem que não há pratos que ficam ruins, que não combinem com espumantes. A acidez presente pelo próprio método de fabricação do espumante, especialmente de espumantes brutos, ela acaba atuando, facilitando muito a harmonização, porque muitos dos sabores, sejam sabores mais intensos de gordura, ou mesmo sabores de fritura, costumam se encaixar muito bem com a acidez dos espumantes. Então, uma boa opção, sempre para acompanhar, seja as entradas que você vai servir na sua ceia, ou mesmo para acompanhar essas aves que eu mencionei anteriormente. O espumante também é sempre uma boa pedida. Bom, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês consigam aproveitar essa festa tão importante com a família de vocês, sempre com ótimos vinhos e grandes refeições para continuar contando essa história apaixonante do mundo dos vinhos. Um Feliz Natal a todos vocês.